Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente começa agora a live para o curso, para a segunda fase, né, do TJ Bahia. E aí, como é que vocês foram? Segunda fase, TJ Bahia. Como é que vocês foram? Pronto. Como é que vocês foram na prova? Foi tudo bem? Tá. Tudo certo? Bom, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai proceder em relação ao TJ da Bahia. Em primeiro lugar, me parece que a gente vai ter um ponto de corte de 71, né? Então, há uma dúvida muito comum sobre a partir de que pontuação é recomendável que se faça um curso de segunda fase. Eu sempre digo o seguinte, olha, até um ponto abaixo do ponto de corte esperado, eu recomendo que você faça o curso. Se você tiver 2 ou mais pontos abaixo do ponto de corte esperado, acho melhor esperar o gabarito definitivo, pelo menos, para ver se as anulações vão beneficiá-lo. Ou então, esperar a publicação do resultado, mas aí fica muito em cima. Você pode também verificar se as questões passíveis de recurso são passíveis. Você aproveita essas questões passíveis de recurso. Então, cada situação é uma situação, mas via de regra, quem está até um ponto abaixo do ponto de corte, eu recomendo que faça o curso. Então, se o ponto de corte esperado nesse momento é 71, se você fez até 70, eu recomendo que você faça o curso. Menos do que isso, espere o gabarito definitivo ou analise a sua prova, o que você errou, se as questões passíveis de anulação, elas lhe aproveitam, né? São aproveitadas por você. Tudo bem? Em relação ao TJ da Bahia, a gente tem uma qualidade no edital. Saúde para mim, amém? A gente tem uma qualidade no edital que é o nível de clareza de como a prova de segunda fase vai ser, né? Como é que ela vai acontecer. Você tem uma primeira prova discursiva. Essa prova vai compreender 4 questões, cada uma dessas questões com 30 linhas. Então você já sabe o que você vai esperar nessa segunda fase. Você tem uma prova discursiva composta por 4 questões e essas questões terão limitação de 30 linhas. Então é uma prova que, em tese, você não vai demorar tanto para fazer. Só que cada questão vale 2,5 pontos, só que o edital diz também que uma das questões vai ser de humanística. Aí a gente tem não tem um contato sobre juízo. Tá. Estão falando que sai no segundo semestre, Pernambuco, mas não sei. Deixa eu te dizer uma coisa. 25% da prova é humanística. Porque às vezes a gente lê o edital e pensa assim, não, vai cair uma questão só de humanística. Mas a prova tem 4 questões, o edital diz, a prova terá 4 questões e uma é de humanística. Isso equivale em uma prova de 10 questões a 2 questões e meia de humanística. Então, o peso de humanística é muito grande nessa segunda fase da Bahia. Não dá para negligenciar, acho que hoje em dia não dá em nenhum concurso, mas neste não dá para negligenciar a humanística. Porque imagine você o seguinte, imagine que você não saiba humanística,
você vá para a prova sem estudar, não saiba responder a questão de humanística. Você precisa fazer 6 pontos para ter a sentença corrigida. Se você perde humanística, que são 2,5 pontos, restam 7,5 pontos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, de 7,5 pontos, você tem que fazer 6. Então, isso é praticamente 80% de acerto na prova. Então, obviamente, você não pode desconsiderar a humanística, tem que estudar bastante humanística. O segundo ponto é que a prova de segunda fase lá vai ter 2 sentenças e a boa notícia, que também é uma notícia perigosa, é que a sentença também tem limitação de linhas. Uma limitação mais razoável que a do Mato Grosso. Mato Grosso são 90. Aqui na Bahia são 120 linhas. Então, são 4 páginas de sentença para que você possa fazer. É bom que tenha essa limitação de linhas. Evidentemente, o curso vai observar isso, tanto a limitação de linhas, o número de questões, disposição da prova discursiva, quanto a limitação de linhas das respectivas sentenças, civil e penal. Mas, a partir de agora, o estudo é um estudo diferente. Você que está aí com 70 ou mais pontos, precisa entender que a partir de agora o seu estudo é um estudo diferente. Só que provavelmente você vive uma situação peculiar, que é esse bombardeio de concursos para magistratura nesse primeiro semestre de 2019. Então você está estudando, vai passar a estudar para a segunda fase da Bahia, mas está estudando também para a primeira fase do Paraná, para a primeira fase do Acre, para a primeira fase de Santa Catarina, e aí você fica nesse dilema. Como é que eu faria eu estando aprovado na primeira fase do TJ da Bahia e tendo que estudar para outras primeiras fases? Em primeiro lugar, eu destinaria, eu vou pressupor, vou presumir que você vai estudar 6 dias na semana e que você vai estudar 6 horas por dia na semana. Isso significa que você tem 36 horas semanais. Basicamente, o que eu faria? Eu destinaria um dia da semana para estudar sentença civil e humanística, um dia da semana para estudar sentença penal e humanística. Já foram 2 dias. Por quê? Porque você vai estudar 6 horas, você vai fazer uma sentença civil durante 3 horas e meia, depois você vai destinar 1 hora e meia para ver o que errou, como deveria ser feito, para assistir a aula de sentença civil que o Jailton vai ministrar, que é a aula teórica, ou a aula de correção da sua sentença civil, que o Jailton ou o Matheus, ambos os juízes do TJDFT, vão ministrar. Ou então vai fazer uma sentença penal, 3 horas e meia, e depois vai assistir a aula de sentença penal que eu ministro, ou a aula de correção de sentença penal que sou eu, ou a Lorena, quem ministra, e se preparar então para a segunda fase. E aí você vai ter mais 1 horinha ali no dia para estudar humanística. Além disso, eu penso que seja razoável que você destine, independentemente do seu programa, de 1 a 2 horas por dia para o estudo de humanística daqui até a sua prova. E aí você tem outras 4 horas para trabalhar. 2 dias da semana você vai trabalhar com sentença penal. Então você vai estudar sentença penal em um dia da semana e você vai estudar sentença penal em outro dia da semana. Além disso, Aurélio Borê, boa noite. Além disso, você vai ter outros 4 dias da semana para estudar. Como é que você vai fazer então? Minha opinião, tá? A minha opinião é que você vai destinar nesses outros 4 dias de estudo,
você vai ter 4 horas por dia de estudo, já que 2 horas são para humanística. Você vai destinar em um dia da semana para a resolução de questões discursivas e nos outros 3 dias da semana você vai estudar disciplinas que se mostrem afins entre a primeira fase e a segunda fase. São disciplinas que você estudando, você estará se preparando para a primeira fase e para a segunda fase. Quando você estiver relendo o seu material de civil, de constitucional, de penal, de administrativo, de processo penal, de processo civil, você estará estudando para a segunda fase e para a primeira fase. É assim que eu faria. Vale destacar que nessa segunda fase é eminentemente importante, e é muito importante, quer dizer, é eminente, que você domine a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Essa é uma boa notícia no sentido de que as provas do Paraná e de Santa Catarina vão ser feitas pelo CESP. Então, vai ser um estudo que vai te ajudar para a segunda fase, já que você tem que saber a jurisprudência do Supremo e do STJ para fazer a sentença civil, para fazer a sentença penal, para responder questões discursivas, e também tem que saber essa jurisprudência para a prova de primeira fase do Paraná e de Santa Catarina que vem com uma prova super clássica. Se você ainda não olhou o edital, a prova de Santa Catarina é hiper clássica. Se você for prestar Paraná, preste Santa Catarina, não se preocupe com o número de vagas. Bom, tudo bem, Samir. E aí? E aí é o seguinte, a gente desenvolveu o curso para a segunda fase do TJ da Bahia, a gente tem feito o curso de segunda fase o mais completo possível, né? O de São Paulo está rolando, né? A segunda fase nesse momento vai acontecer. Prova clássica é uma prova feita pelo CESP, que a banca é o CESP na primeira fase, e que são cobradas aquelas 12 disciplinas próprias da magistratura. Que eleitoral, ambiental, consumidor, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. Isso é uma prova clássica. O Paraná destoa no bloco 2, porque no bloco 2 do Paraná você tem Código de Normas da Corregedoria, Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná e juizados especiais como uma matéria autônoma, coisa que você não vê em outros concursos. Então você tem uma especificidade no Paraná que você não encontra. Em Santa Catarina não há qualquer especificidade na primeira fase. Então, uma prova clássica que vem na primeira fase de Santa Catarina. Bom, em relação ao nosso curso, a gente tem se preocupado em fazer um curso mais completo possível. O mais completo possível. E por isso que a gente tem combinado o estudo teórico com o estudo prático. Para se ter uma noção, o nosso curso de segunda fase tem 56 aulas gravadas para o curso, 56 aulas de 30 minutos. Nisso você tem 28 aulas que são de sentença, aulas teóricas e aulas práticas. Você tem 24 aulas de humanística com o Juliano Alves, aulas de 30 minutos, 24 aulas de 30 minutos. É muito para humanística, para você que não sabe humanística, aprender de uma vez humanística. Em Minas Gerais, a questão da segunda fase, o Juliano deu em sala 2 questões. Uma que foi super polêmica, ele chamou a atenção dos alunos justamente porque era um tema de predileção do examinador. Então essa preocupação, Juliano é um sujeito bastante sério, muito competente, então decência e competência quando se encontram é o melhor dos mundos. Ele é competente e decente, sério e sabe o que está fazendo. Então isso propiciou um diferencial para o aluno muito grande. Imagine você numa prova que tem 4 questões, uma é humanística, você acertar essa questão de humanística, você já sai na frente para conseguir. Se você fizer 2 de 2,5, que é humanística, você precisará acertar apenas 4 pontos de 7,5 que a prova tem. Então, basicamente, 50% da prova dali para frente. Em relação ao nosso curso, ele vai começar no dia 28 de janeiro. O curso conta, então, com essas 56 aulas, com 15 provas. São 15 provas.
Antes a gente fazia com 9, depois a gente passou a fazer com 12, agora são 15 provas. 7 dessas provas têm correção personalizada. Então você tem todo o calendário do curso no site. Esse calendário é observado. O aluno deve remeter a prova até a data limite, geralmente é uma semana entre a disponibilização da prova para o aluno e o seu envio para a gente. Depois o professor tem data limite para remeter ao aluno essa prova corrigida personalizadamente. Humanística tem material teórico escrito, é um material de mais ou menos, varia de curso para curso, e esse material é de mais ou menos 500 páginas, né? Fora as 24 aulas. Sinceramente e honestamente, eu recomendo que você estude Humanística apenas pelo curso. Com as 24 aulas do Juliano e lendo o material de 500 páginas mais ou menos que o Juliano, ele não é que ele elabora o material, parte do material ele elabora, mas parte é construída a partir de textos que ele junta e faz um compêndio, e ele manda para o aluno para que o aluno possa ler esses textos. Então realmente é muito bom. Além disso, o aluno no nosso curso de segunda fase, 71 expectativa. O aluno no nosso curso de segunda fase, ele tem acesso a todo o curso de informativos e questões. Para a segunda fase, dominar os informativos é fundamental. E quando eu falo em curso de informativos, eu falo em um curso que hoje tem diversas aulas já, tem todas as aulas de 2018, todas. Então toda a jurisprudência do STJ e do STF de 2018 está tratada lá. Não é apenas dizer o que o STJ pensa, é dizer como o STJ chegou a esse pensamento. A aula do curso de informativos, ela vai para o fundo. O STJ decidiu assim e decidiu assim em razão disso, porque a lei dispõe dessa forma e a doutrina dispõe dessa forma. Então prevaleceu o voto do ministro X, que foi nesse sentido. As aulas são aprofundadas a esse ponto. Além disso, você vai ter acesso a todo o curso do TJ da Bahia de primeira fase, para que você possa assistir aulas de disciplinas clássicas nas quais você tenha alguma dificuldade. Se não tiver dificuldade, concentre-se no curso de informativos e questões. Então hoje a gente fala em um curso que você tem acesso a todo o curso de informativos e questões, a todo o curso intensivo de primeira fase do TJ Bahia. Na semana da prova, a gente elaborou uma contagem regressiva, segunda fase do TJ Bahia, online, em que você tem 2 horas de sentença civil, 2 horas de sentença penal e 2 horas de humanística. A ideia é que o aluno possa revisar na semana da prova aquilo que é de mais importante. A gente faz uma aposta na semana da prova, tema que a gente acha que vai cair, e acontece de cair. Obviamente não é todas as vezes que cai, o que a gente fala na revisão sobre o tema, mas a gente revisa a teoria de como é que tem que ser feita a sentença penal. Me recordo muito bem de um aluno que foi fazer um curso de prova oral conosco em Belo Horizonte, ele era de lá, e disse para mim que fez um dia D de sentença com a gente. Ele trabalhava em gabinete civil, na vara civil, mas nunca tinha feito uma sentença penal. Ele foi ao dia D, descobriu que tinha passado, porque aquele negócio a gente não sabe se passou ou não passou, descobriu que tinha passado muito próximo da prova, não deu tempo de estudar a sentença penal, ele achou que já não dava tempo mais de estudar, porque, por exemplo, o resultado saiu, a prova era em 15 dias, aí ele falou, não, mas eu não vou sem saber o mínimo de sentença penal. Foi lá, assistiu o nosso dia D de sentença penal, anotou os 23 pontos e foi para a prova do Pará. Era a primeira vez que ele fazia, ele falou, professor, eu anotei os 23 pontos na aula, fui para a prova, segui os 23 pontos e entreguei. E tirei 6,5 na sentença penal. Ele estava na oral do Pará, como ele era de Belo Horizonte, foi fazer o curso de prova oral de Minas Gerais conosco, mas ele treinando para o TJ do Pará. O curso ainda, então, vai ter todo um cronograma a ser enviado. A gente disponibiliza a melhor rodada da semana, sem identificação do aluno.
Porque às vezes o aluno faz a prova, a gente viu o resultado, ele tirou 4 na primeira sentença, isso é bastante comum, ele tirou 5 na primeira sentença, mas um aluno tirou 9, um aluno tirou 8, um aluno tirou 7,5, 8,5, saiu muito bem. Então o que a gente faz? A gente pega a melhor sentença da rodada, tira o nome do aluno e disponibiliza para que os outros possam ver redação como foi, quais os fundamentos que o sujeito adotou e por que aquela sentença dele foi a melhor sentença da rodada. Então o curso nesse momento está no site. Eu queria chamar a sua atenção para um ponto, gente. O curso é lançado a 1.590, mas ele no lançamento é 1.490, a gente tenta até manter esse preço durante o curso como um todo, que é de 1.490, divide em 12 vezes sem acréscimo algum, que dá R$ 124,17 por mês. Segunda fase agora realmente tem que fazer, não tem como você ir sem dominar humanística, sentença civil e sentença penal. A gente coloca o máximo que pode num curso para que você precise fazer apenas esse curso. Nele você vai ter humanística todo. Nele você vai ter o material teórico de todas as disciplinas também, para você ter acesso. Nele você vai ter acesso a cursos informativos. Nele você vai ter correção personalizada. Então, a ideia é que você precisa fazer apenas esse curso. Ele é o mais completo possível, é isso que a gente faz e essa é a nossa ideia. E o que eu estou chamando a sua atenção é que se você entrar agora e tentar fazer o TJ de São Paulo, você não consegue fazer mais com correção personalizada. Se você tentar fazer o TJMT, estão abertos, os cursos estão em andamento. Você não consegue mais fazer com correção personalizada. Então eu quero te dizer que nos últimos cursos, TJMG, TJRS, TJ Ceará, TJMT, TJ São Paulo, em todos esses últimos 5 cursos, invariavelmente, o curso com correções personalizadas, que é esse que está no site agora, teve a vaga, o curso, as vagas foram esgotadas no curso. Às vezes isso acontece muito rápido, em São Paulo aconteceu muito rápido, as vagas serem esgotadas, e a gente teve que tirar porque não tinha condição de atender mais alunos, e agora só tem 100 correção personalizada. Então eu sugiro que você faça o curso, já se inscreva, ele faz muita diferença e você vai se valer desse conteúdo, desse conhecimento na segunda fase da Bahia e também vai se valer desse conhecimento em qualquer outra segunda fase de magistratura que você fizer. Pessoal, agora eu estou aberto a questionamentos, especialmente voltados para a segunda fase do TJ da Bahia. Vocês têm algum questionamento relacionado a isso? Sim ou não? Acho que não, né? Acho que eu consegui ser claro. Então, pessoal, qualquer dúvida é só nos enviar um e-mail, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é contato@samerage.com.br ou pode mandar um e-mail para o curso cpiures@gmail.com, que é o mais fácil, tem contato@cpiures.com.br também. E aí o pessoal me encaminha para algum professor. Pode ser? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e contem com a gente mesmo. Meus parabéns, você que saiu bem no TJ da Bahia, que fez 70, que fez 71, ou fez mais do que isso até na segunda fase. Quem está em São Paulo vai fazer Bahia, mande um e-mail pedindo desconto. A gente vai tentar fazer o menor valor possível, viu, Nunes Riane? É porque segunda fase é muito difícil mexer no valor. Em relação a conciliar 2 segundas fases de MP e de TJ, eu destinaria 3 dias voltados para peças práticas, 2 para sentença e 1 para peça prática do MP, e 3 dias para estudar matérias em comum de ambos os concursos. Pessoal, fiquem à vontade. Você que não fez, você que fez 65, 66, 64, 67 e viu que não deu dessa vez, você está muito perto, então continue estudando para dar certo no Paraná e em Santa Catarina. Tem tempo suficiente até lá para você conseguir a aprovação. Tá bom? Muitíssimo obrigado, uma boa noite
e até mais, gente. Tchau, tchau.